Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então fazer um vídeo, né? Assim, dando um panorama do Eu, Robô, do Isaac Asimov, que é justamente na literatura, na sci-fi, um autor que introduziu as leis da robótica. Né? Então nós temos que ler as leis da robótica, porque o Asimov pegou aquela ideia lá da criação, né, de um ser pelo ser humano, igual tem na tradição judaica. Esse livro brilha, né? Interessante, ele brilha. O Asimov, né, que é de origem judaica, ele pegou aquela ideia lá do Golem, né? O Golem, que é, né, uma lenda judaica, né, de que um rabino criou um ser de barro e colocava, né, uma letra hebraica e ele criava vida. Assim como tem a Mary Shelley, né? Mary Shelley tem o Frankenstein, que é o Victor Frankenstein, que é o doutor Victor Frankenstein, que vai criar um ser de pedaços de corpo humano, vai criar lá, né? Ele é um médico, né? Então cria um ser lá e joga energia elétrica e aí cria vida, né? Então essas ideias, né? E aí sempre aquela ideia de que o monstro, ou seja, a criatura, se volta contra o criador. E aqui tem alguns casos também, né? De como algumas pessoas ficam assim preocupadas com o robô, né? Começa a criar um clima anti-robô, e aí os robôs são usados para a expansão do império humano na galáxia, né? Os imóveis depois vai ter o ciclo dos robôs, que vai ser essa expansão na galáxia, e depois vai ter aquela série da fundação, que aí vai ser esse império, né? 12 mil anos no futuro, etc. Então o Asimov construiu depois, né, ao longo da vida, foi montando todo um universo, igual hoje tem os universos compartilhados da Marvel, né, aquelas franquias ao universo tipo do Exterminador do Futuro, Alien, o Oitavo Passageiro. Então hoje em dia eles tentam montar, né, Blade Runner, né, eles tentam montar todo o universo, né, inclusive dizem que o universo do Blade Runner é o mesmo do Alien, né, o Alien e o Predador. Então tem uns negócios assim. E o Asimov já fazia isso lá nos anos 40. Esse livro aqui dos anos 50, reunindo vários contos sobre robôs que ele foi fazendo, né? Foi criando lá os contos, que é semelhante ao processo ali do Crônicas Marcianas. Crônicas Marcianas, que é do Ray Bradbury, né? Que nós temos aqui vários vídeos falando das Crônicas Marcianas, que são contos, né? Que aí o autor foi juntando, né? De semelhante é só a ficção científica, só a sci-fi, né? E eles imaginam coisas, né? Na nossa época, por exemplo, ele fala que já haveria em 2015, 2020, né? A colonização de Mercúrio, né? Marte e estações espaciais ao longo do sistema solar aí, e que teria 3 bilhões de humanos, né? Sabendo que em 2015 já tinha 7 bilhões e meio, né? E hoje são quase 8 bilhões de humanos. Então assim, então ele bem baixo, né? É o dobro. Então acho que nem o Asimov imaginaria que teria tanto ser humano, né? Nessas quebradas aí de 2015. Então 2015, né? A gente olhar na internet aqui, ó, não eram 3 bilhões, né? Eram 7,4 bilhões. Então assim, né? O escritor de ficção científica não é um profeta, né? Então, e aí ele vai estabelecer então, para todos os contos, né, tem sempre um robô, você tem uma encrenca com o robô, e sempre tem a aplicação prática das 3 leis da robótica, né? Deixa eu achar aqui, para enunciar as solenes 3 leis da robótica, porque os contos, né, depende que você entenda. E outra coisa, isso é pré-programado, né? Os robôs são pré-programados com essas leis. Então ele enunciou o seguinte, olha, a primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, ou através de inação, ou seja, não fazendo nada, né, deixando para lá, permitir que um ser humano seja ferido. Então um humano não pode ser ferido por um robô, né? A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, né? Exceto se a ordem entrar em conflito com a primeira lei. Tipo assim, se o ser humano mandar o robô bater em outro ser humano, aí o robô não vai aceitar, né? A terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Então são leis rígidas, né? E aí ele estabeleceu todo o universo, né? E ele vai criar uma personagem que é a doutora Susan Kelvin, né? Que ela vai viver de 1982 a 2064, e ela vai ser uma psicóloga de robôs, né? Então é uma personagem que parece volta e meia, que é a US Robots, né? Ou seja, os Estados Unidos, né? United States Robots, do robôs, né? US Robôs. E aí tem outros 2 personagens que são técnicos de robôs, né? Eles consertam robôs, montam robôs, que é o Mike Donovan e o Gregory Powell, né? São outros cientistas aqui. E aí eles se vivem, né, em mil mirabolâncias, né? Tem coisas interessantíssimas, que é aquele conto, por exemplo, do robô sendo
um brinquedo na criança, né? Seja um robô do lar. E aí a criança se afeiçoa ao robô, né? Então a gente já viu isso aí, que é o inteligência artificial, né? Sempre tem essas coisas assim, né? Várias criações da indústria cinematográfica, igual os Star Wars, os robôs Star Wars, devem a esse livro com certeza, né? Então tem lá, só que é o seguinte, só que as famílias não gostam muito dos robôs domésticos, os robôs dentro de casa, e os robôs são inclusive banidos da Terra, né? Tem sempre aquela questão de, será que um robô pode causar um crime? Mas de qualquer forma, esses robôs depois são mandados em expedições, né? Assim como os androides lá no Blade Runner, né? Os androides Blade Runner que têm um certo nível de consciência, né? E lutam pela vida, eles são usados para colonizar, né? O resto do universo aí, nessas crônicas de sci-fi, né? Que são científicas. E aí tem então um conto o robô é tipo, né, um acompanhante, assim, um babá de criança, né? E aí os pais não gostam. Tem também os robôs que você dá uma ordem, né? Assim, e ele interpreta a ordem. Robôs que interpretam a ordem e faz a função errada, né? Então, robôs que são afetados por ondas espaciais, né? A microwaves, né? Então tem várias mineração de silênio na Lua, né? Então tem vários casos em que essas leis robóticas são usadas ao máximo, né? Como por exemplo, um robô é obrigado a cometer um crime, ele vai se recusar porque pela lei fala, um robô não pode ferir, né, um ser humano, um robô deve obedecer desde que não seja contra a primeira lei, ou seja, um robô não pode ser obrigado a matar obedecendo ao humano, né? Então tem umas coisas assim. Então ele vai montar todas as histórias. Tem uma história interessantíssima, né? Que é a história do KT-1, que é chamado de Katie, né? Só confio, Katie, né? Katie é o nome, o robô é o KT-1, né? E ele é chamado de Cutting. A questão aqui é que o robô ele começa a ter uma ideia de intuição. Ele começa a ter pensamento. Ele tem pensamento lógico, obviamente ele é pré-programado. Só que ele começa a ter pensamentos filosóficos, tipo, quem me criou, né? Que é o pensamento bem humano, né? Quem me criou. E aí ele começa a duvidar que sejam os humanos que tenham criado os robôs, né? Porque, olha, eu sou um robô consciente, sou muito mais lógico que vocês. Vocês, né, vivem um tempo e morrem, né? Lembra que os robôs não vivem até 200 anos, né? Então, conto a novela dos imóveis, que é o homem bicentenário. Que aí o homem, né, o robô vai substituindo as peças e ele vai ficando ali vivendo ao longo da família 200 anos, né? Então o robô está, como é que um ser inferior igual a vocês, deixamos, né, sem querer ofender, né? Como é que seres inferiores iguais aos humanos podem ser capazes de criar os robôs, né? Então eles ficam assim abismados. E aí chama Reason, né? O conto chama Reason, que é a razão. Então eles estão em outros planetas, né? Passaram por Mercúrio, depois estão na estação espacial. Essa estação espacial ela pega energia, né, do Sol e reenvia para a Terra, né? Então tem uns feixes de laser, coisa assim. Então tem que ficar robô lá operando essa estação e em alguns momentos os humanos vão lá poder fazer reposição de peças, etc, né? Trocar alguma coisa. Então os humanos são os técnicos, né? E aí nessa vez acontece desse o Mike Donovan e o Gregory Power, né? Que é o Donovan e o Power. Eles vão para essa estação para montar esses robôs e vamos ver se eles vão conseguir mover isso aí, porque eles vão ficar um tempo lá e vão ser substituídos por outros humanos, são técnicos, astronautas, né? E aí descobre que o robô tem, né, consciência, no sentido de ele quer saber quem que criou, ele não acredita nos humanos, que os humanos são inferiores, não, vocês não criaram a gente. E ele começa a achar que o computador central lá, o sistema lá que faz, né, um reator central da base lá, eles cismam que lá é o mestre. Ele é o mestre e aí ele fala, eu vim anunciar o mestre, né, que é essa máquina que nos criou, e os outros robôs começam a ouvir esse robô principal lá, que parece que é o mais inteligente, né, e eles consideram ele o profeta. Então, olha, né, esse reator aqui, que é a coisa mais sensacional, é o mestre e eu sou o profeta, né, e eu sou aceito como profeta. E todo mundo lá, os robôs, passam a obedecer esse robô, que é o profeta, e não aceitam as ordens dos humanos. Inclusive, os humanos são presos lá na central, lá, vocês não podem mais ter acesso ao reator, isso aqui, condensador de energia, né? Então, é cômico, mas seria mais trágico, como lá, por exemplo, no Space Odyssey, né? 2001, Odisseia no Espaço, que é do Kubrick. É um filme de 68 em que o robô se volta contra a tripulação. Vocês devem lembrar do HAL 9000, né? O HAL 9000 ele começa a matar a tripulação, né? Ele cria a inteligência artificial dele e ele começa a sabotar
né, a missão que os humanos fizeram para Júpiter, né? Eles estão na nave, tem que chegar a Júpiter, eles estão hibernando, né, para acordar quando chegar lá nessa estação, e o robô pirou totalmente e começa a matar os tripulantes, né? E os tripulantes têm que desligar, e aí eles vão lá na cena desligar a máquina, né, o computador, e o computador morrendo, assim, interessantíssimo, né, cena marcante, né, é que os humanos são vítimas do robô. Então, né, volta à questão do Frankenstein, né, igual o Exterminador do Futuro, né, Exterminador do Futuro, as máquinas se voltam contra os humanos, né, então aí criam robôs para caçar humanos, né, tá, aquela coisa interessante. Então isso, só que o Asimov ele é a favor dos robôs, né, então ele considera que os robôs foram fundamentais para criar a expansão humana, né, e criar esse império, né, esse Império Galáctico, que depois vai ver a Fundação, que são vários livros, né, era uma trilogia, depois acho que são 9 livros, né, a série Fundação são 9 livros, nem sei se eu li todos, né, mas são 3 livros, depois vão desenvolvendo, tem a série, a Fundação, né, e os robôs estão lá, inclusive tem um robô muito interessante, né, não vou dar spoiler, quem viu sabe o que eu estou falando, tem um robô lá muito interessante, que está na base mesmo, né, da Fundação. Então fica aí a dica, né, interessantíssimos robôs pensadores aqui, os robôs filósofos, né, do Isaac Asimov. E pro próximo, né, próximo vídeo sobre sci-fi, vou terminar de ler esse livro, que está dando trabalho para ler aqui, pela quantidade de referências, que é um livro que fala muito dos anos 80, né, aqui do Ernest Cline, que é o jogador número 1, né, o Ready Player One, que é aquele estilo assim meio Matrix, né? O Matrix, que é uma simulação de computador. Só que aqui no caso os humanos sabem que é uma simulação e gostam de estar nessa simulação. Não é igual o Matrix, que os humanos são escravizados, né? Então, né? Devido às proporções. Aqui as pessoas colocam lá os seus óculos, né, de realidade virtual e ficam nesse mundo lá e estão disputando aqui para encontrar as chaves para um tesouro, né? A caça ao tesouro é um jogo, né? Em que um bilionário, aqui tipo um Bill Gates, aqui tipo, né, um Elon Musk, né, o Elon Musk, deixou, né, o cara morreu e deixou essa grana, falou, quem descobrir leva ouro, né, final do arco-íris tem um tesouro, então quem achar. E aí, até onde eu li aqui, o cidadão, o menino, né, ele descobriu a primeira chave, só que ele vai precisar da ajuda de, né, mais gente para poder, ele sozinho não vai conseguir, né. Então, eu imagino que agora a próxima fase do jogo seria ele conseguir esses amigos, ele tem amigos, né, que são esses colegas de internet, que ele não conhece pessoalmente, né, porque cada um tem um avatar, você não sabe como é que é a pessoa pessoalmente, né, então cada um pode escolher a imagem, o nome, né, a profissão, e então você, por exemplo, igual na internet, muitas vezes você acha assim que você está conversando com uma mulher, né, que é o avatar de uma mulher, mas é um homem, né, e vice-versa também. Então, né, você acha que a pessoa é gorda e é magra e vice-versa. Então, o avatar seria a imagem que as pessoas criam de si mesmo. Então, ele vai ver ao longo do jogo em quem ele pode confiar, né? Porque ele não tem dinheiro para poder se teletransportar para vários outros jogos, né? Outros mundos, né? Podemos dizer assim. E as chaves, né? De onde está, assim, ele tem que encontrar uma série de chaves, abrir pistas para outra chave e no final abrir o tesouro, né? Que vai ser o acesso a esses milhões de dólares, né, ou trilhões de dólares, não lembro mais aqui. E outra coisa, quem tivesse dinheiro todo vai ser um dos grandes manda-chuvas aqui desse mundo virtual, que é o Waze, né? E o Waze está sendo disputado, né? O Waze está sendo disputado aqui pela companhia que quer que esses jogos sejam cobrados, né? Ou seja, não vai ser mais grátis, né? Porque até esse momento da história aqui, esses jogos, você tem que ter dinheiro para fazer esse teletransporte, ou comprar peças, armas, né? Equipamentos. Então, o acesso ao jogo Oasis, né? A esse mundo Oasis, ele é um acesso gratuito. Mas a partir do momento que você começar a cobrar tudo, é igual o YouTube hoje em dia, né? O YouTube era, né, grátis, só que agora tem, a cada vídeo que você abre tem um anúncio e tem vídeo aí que você tem 50 anúncios, né? Tem mais anúncio que conteúdo, né? Dependendo da visualidade, o YouTube vai colocar um monte de anúncios. Então é a mesma coisa. Então eles querem que mercantilizar totalmente o Waze. Então só as pessoas com poder aquisitivo, os privilegiados desse mundo, vão ter acesso ao Waze. E esse menino, né? Que é o nosso herói da história, o protagonista, ele não. Tem que ser mantido, né? Até porque ele é da família pobre, tem que ser mantido gratuito, né? E claro que quem puder pagar para ter, né, os acessos a mais, né? Aí, né, se vira, né? Vence na vida para. Então ele é a favor disso. Só que então ele acha absurdo que essas companhias agora queiram, né, cobrar mais, né, para
entrar no jogo, uma coisa que, né, desde o início da história é gratuito, né? Então vamos continuar lendo para ver, né, como é que vai ser, né? E as diferenças com o filme, né? Tem o filme também. Então a gente fica, né, tem o filme que comparando as diferenças do filme pro livro, né? Então aguarde, a próxima semana eu vou terminar de ler, né, e vou comentar, ok? Então grato pela atenção, não deixem de compartilhar.